E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje nós vamos ouvir essa coletiva do Mano Menezes pós-jogo, após o Grenal 3-1, uma derrota doída para o torcedor colorado. Mais do que isso, né? A gente falava antes do jogo que o Mano precisava fazer uma coisa muito diferente, né? Não bastava apenas vencer, precisava convencer para continuar como treinador do Internacional. Até agora a gente não tem notícias em relação a um encerramento ou continuidade do trabalho do Mano Menezes. É um balanço delicado, não vale só manifestação de torcida, não vale só movimentação nas redes sociais, tem uma questão de grana também, né? O Mano tem uma questão de multa rescisória, então é sempre importante destacar isso para o torcedor e que pede desesperadamente a saída do Mano Menezes, né? É importante destacar isso, né? Uma não é uma brincadeira barata. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo. Vamos falar também do clássico nacional entre o Flamengo e o Corinthians, perdão, Flamengo e Corinthians. O jogo foi no Maracanã, né? Jogo entre Flamengo e Corinthians, 1-0 Flamengo. Aqui deixando os créditos de antemão, Globoesporte.com, onde a gente vai passar aí pelos resultados da rodada. Mas antes de chegar na rodada em si, nos jogos do dia, só uma notícia para a gente repercutir rapidamente, né? Uma notícia que tá ficando. Uma notícia que já é recorrente cara, assim, é impressionante. É impressionante como a galera, como os caras da La Liga, né? Os responsáveis pela La Liga, eles não fazem absolutamente nada, né? Eles não fazem absolutamente nada. O jogo recente entre. Tem um jogo aqui, peço perdão, deixa eu ver. Entre o Valência e o Real Madrid, né? O Vinícius Júnior foi insultado, né, pela torcida, né, gritos racistas. Ele falou com o árbitro da partida, a partida chegou a ser interrompida, voltou a jogar, as manifestações racistas voltaram a acontecer e o Vinícius Júnior, ele depois da partida, ele fez um desabafo e o presidente, é o presidente da La Liga, Javier Tebas, né, ele respondeu ao manifesto do Vinícius Júnior e ele deixou uma crítica pro Vinícius Júnior, né? Não se deixe manipular e tenha certeza de entender bem as competências de cada um e o trabalho que estamos fazendo juntos, né? Ele manda uma parada assim que é, cara, é uma maluquice, né? Cadê? É esse aqui? Já aqueles que deveriam não te explicam o que La Liga pode fazer nos casos de racismo. Cara, não sei se a tradução aqui tá legal, cara. Eu tô confuso. Deixa eu ver aqui. Ya que los. Vamos tentar traduzir, tá? Vamos tentar traduzir. Isso é já que. Ah, cara, eu não consigo. Eu não consigo. Mas a parte importante é assim. Ele parecia que havia algumas datas, né, acordadas para o Vinícius se apresentar e explicar o ocorrido, né? E os casos de racismo, no caso, que ele fala que você mesmo solicitou, no caso o Vinícius Júnior, e ele não se apresentou em nenhuma das datas, né? E aí ele termina, essa é a parte que pega, né? Foi mal aqui o começo, não sei se a tradução tá legal, então eu tô meio perdido, né? Português aqui não está em alta também, né? Interpretação de texto também, vocês já podem ver que também não está em alta. E aí ele finaliza, né? O presidente da La Liga, antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário se informar adequadamente Vinícius Júnior, tá? E aí vem a resposta do Vinícius Júnior, que eu acho que é sensacional. Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar, né? É bizarro, né? É bizarro, assim, existe uma manifestação. E aqui, cara, assim, eu não quero. Eu vejo muita gente se manifestando. Ah, é um absurdo. É lógico que é um absurdo, mas assim, criticam os espanhóis e assim, eu acho que tem que ser criticado. Não tô aqui eximindo ninguém da culpa, não. Acho que racismo é uma aberração, eu sempre falo sobre isso, mas cara, assim, existe um contexto cultural e é realmente complicado, assim, você fazer o julgamento de valor de uma nação inteira, né? Esse é o ponto que eu quero chegar, assim. É a mesma coisa quando acontece casos de racismo na Argentina ou em alguns outros países da América do Sul, quando tem jogos da Libertadores, né? E aí já se faz um julgamento de valor muito pejorativo em relação a uma nação inteira. Esse é o ponto que eu quero chegar, tá? A crítica eu acho que ela vale. A crítica eu acho que ela é válida, mas a gente tem que entender também
os aspectos culturais que giram em torno disso tudo. E não tô aqui defendendo, tá? Não tô defendendo. Eu só acho que assim, a gente tem que tomar cuidado também com com a réplica, que eu acho que ela precisa acontecer, uma manifestação. A gente, obviamente, que os caras não vão ouvir, mas a gente deixar um manifesto é sempre legal, porque, cara, as redes sociais hoje é um termômetro, né, do que acontece no mundo e, assim, de como a galera, como a população, de como os torcedores eles estão pensando em relação ao assunto, né? Então, acho que a manifestação é legal acontecer, mas a gente precisa ter um cuidado também para não ter para a gente não responder a réplica, no caso, né, a uma atitude racista com xenofobia, que de lá para cá é racismo do mesmo jeito, né? Xenofobia também é racismo. Então, acho que é importante a gente ter esse cuidado. Não estou aqui eximindo ninguém de crítica, não. Eu acho que a atitude, acabei de falar, eu acho que a atitude do, do presidente da La Liga, ele só ele corrobora, eu acho que assim, eu não acho que ele corrobora e nem legitima, mas ele abranda, sabe? Ele meio que passa o pano em relação aos atos racistas. Assim, cara, aconteceu, a partida foi interrompida e ele fala do Vinícius Júnior se apresentar, cara. Assim, não é uma questão de se apresentar ou não. Assim, é uma coisa que tá acontecendo, sabe? Então, assim, é nesse ponto que é bizarro. Eu só faço a reflexão mais uma vez, assim, da gente ter um certo, de algumas pessoas, né, de ter um certo cuidado de, cara, a gente precisa se manifestar e eu deixo o meu manifesto aqui, mas tomar um cuidado de não responder a essa manifestação de forma xenofóbica, que também caracteriza uma forma de racismo, tá? Então, é importante a gente destacar isso. Mas eu acho deplorável a atitude. O Vinícius Júnior, para mim, falou tudo, sabe? Em vez de. E assim, eu não critico só a Liga, eu faço. Eu coloco uma crítica também à UEFA e à FIFA. Porque, cara, isso é uma parada que vai além de La Liga. Isso é uma parada que envolve o futebol como um todo, né? Só que assim, existe um corporativismo muito grande, a gente vê pela própria declaração, pelo próprio post do presidente da Liga, e não só ele, mas a vista grossa que faz UEFA, que faz FIFA, todos esses, é uma coisa você fazer um postzinho de ai, atitudes, atos condenáveis e não fazer nada. Eu acho que assim, esse caso, o Vinícius Júnior, ele se tornou lamentavelmente, ele se tornou um alvo de atitudes racistas. E, sincero, honestamente, cara, assim, eu não sei até quando que ele vai aguentar, não, tá? De verdade, assim, eu acho que eu eu sempre falei isso aqui, de que eu gosto muito do Vinícius Júnior porque ele não. Ele, quando. Diante de atitudes racistas, ele respondia com futebol e com bom futebol. Só que ninguém é de ferro, cara. Ninguém é de ferro. Você fica ouvindo. Você fica ouvindo isso jogo após jogo, cara, isso vai te desgastando, né? Então, assim, até quando que vale a pena, né? Até quando que vale? Ele deixa no ar isso. Tem um comentário que ele fez, né? É, Vinícius Júnior desabafa nas redes sociais, né? O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Ele foi expulso ainda por cima. Cara, é uma parada bizarro, né? É uma parada bizarra. Assim, você pode interpretar o que eu falo, assim, você pode interpretar a coisa que aconteceu no jogo. Eu não acho que foi um lance para expulsão, um lance do Vinícius Júnior, tá? Então fica aqui o convite para você ver, né, o que aconteceu aqui no vídeo, né? Cara, assim, é uma parada. Isso é um prêmio, né? Isso é um prêmio. É óbvio que eu sempre falo assim, se merecia ser expulso, tem que expulsar. Agora, eu, sincero, honestamente, tá? Eu acho que não merecia, mas enfim. O Vinícius Júnior deixa no ar, assim, eu vou continuar lutando por essa causa, né? Tem algum post que ele coloca isso. Vou continuar lutando pela causa do racismo aqui ou fora daqui, né? Então ele deixa meio no ar, assim, cara, é muito triste, assim. Eu, sincero, honestamente, eu acho que o Vinícius Júnior ele vai ser perseguido para onde ele for, só que em alguns lugares talvez ele tenha, pelo menos ele tenha respaldo da federação. Isso, independente de repente ele vai para a Premier League, ele de repente tem um respaldo maior, sabe, da entidade, da confederação inglesa para casos como esse. Talvez, eu não sei, mas
Eu acho que, cara, é uma coisa que cansa, velho. É uma coisa que cansa o atleta e cansa a gente também. Cansa a gente também, assim, é impressionante a gente repercutir por exemplo, o caso de. Acho que eu repercuti aqui o patrocínio com a Nike, né? Que o Vinícius Júnior rompeu com a Nike porque ele não estava recebendo material atual e assim, e o próprio Rodrigo também é outro cara da marca e ele tinha mais exposição do que o Vinícius Júnior, sabe? Então, assim, isso na interpretação do Vinícius Júnior, eu não sei, né? Mas, cara, assim, é uma coisa que ele meio que está sendo perseguido. E você vê assim, se isso de fato aconteceu com a Nike, às vezes não é porque a Nike tem uma. A Nike, a marca, né? Eu não estou dizendo que é isso que aconteceu, gente. Estou falando assim, em termos comerciais, né? Se você estampar o Vinícius Júnior, você não vai ser tão comercial quanto estampar o Rodrigo. O que para mim caracteriza, eu não digo que caracteriza o racismo, mas assim, você tá fazendo um julgamento de valor em virtude do lucro, né? Então, assim, eu acho que se isso aconteceu de fato, eu acho que o Vinícius tem que lutar pelos direitos dele. Baita jogador, baita atleta, é um cara super do bem. É impressionante, assim, como ele estava sempre jogando muita bola, as pessoas, jogadores de outros times, adversários, torcedores se manifestando de forma racista, ele ia lá e jogava por música, né? Mas uma hora o ser humano estoura, uma hora o ser humano não aguenta, né? Então, assim, é muito triste isso estar acontecendo. Eu acho que é lamentável a atitude do presidente da liga, mas aí eu acho que, cara, assim, já fica evidente que nada vai acontecer em relação à liga, em relação à lei espanhola, porque, cara, para mim, racismo é crime, né? É no Brasil, eu não sei como é na Espanha, por isso que eu falo, eu não sei. Por isso que a gente precisa tomar um cuidado, né? Para você julgamento de valor para uma nação inteira. Eu não sei se na Espanha racismo é crime, mas assim, a cobrança que eu faço já vai além da Espanha como nação, de La Liga, vai em âmbito de UEFA e FIFA. Eu acho que essas confederações, essas entidades, elas têm que ter uma postura mais contundente em relação a esse tipo de atitude. A Copa foi sediada num país um tanto quanto controverso, onde houveram duras críticas em relação a ferir direitos humanos, né, na construção das arenas. Assim, dá para esperar alguma coisa diferente da FIFA? Não dá. Né? Lamentavelmente é isso, né? Esse é o contexto que está inserido o Vinícius Júnior. É assim que os torcedores e os jogadores adversários veem uma forma de machucar o Vinícius Júnior, sabe? De fazer com que ele seja expulso, de fazer com que ele jogue menos bola. Lamentavelmente virou um alvo. E eu, sincero, honestamente, eu já, assim, eu sempre falei, eu espero que ele continue no Real Madrid e continue calando a boca dos caras, mas eu acho que, assim, tem certas coisas na vida que não vale a pena. Eu acho que o Vinícius Júnior, ele para onde ele for, ele vai ser um cara bem sucedido porque ele é um cara muito centrado, ele é um cara muito focado, ele não joga por vaidade, ele joga pela bola, pelo prazer de jogar bola. Então eu espero que ele, cara, ele já é campeão de Champions, então eu acho que ele já se tornou um protagonista do Real Madrid. Então assim, eu não sei quanto tempo vai durar o contrato dele, eu só sei que eu hoje eu torço pela saída do Vinícius Júnior da Espanha, não é nem do Real Madrid, é da Espanha. E para que ele vá para uma liga que pelo menos deu o mínimo, assim, deu o mínimo de amparo e de respaldo para esse tipo de atitude. Porque é lamentável, gente. É lamentável, assim. Mas lá a Liga não faz nada, a Espanha não faz nada. A gente já viu que não vai fazer nada, assim. Às vezes é uma coisa cultural dos caras. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? O que eu estou dizendo, assim, às vezes é algo cultural. Aqui na Libertadores, a Comebol começou a impor multas mais pesadas em relação a atitudes racistas, né? Mas os episódios vão continuar acontecendo, até que chega uma hora que você coloca uma pena duríssima de perda de pontos, de perda de mando, só assim vai acontecer, mas a La Liga sequer demonstra qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Por isso que eu volto a dizer, eu volto a cobrar pelo menos a UEFA, né? A FIFA não dá para esperar muita coisa também. Sincero, honestamente, eu peço perdão, pelo próprio país onde a última Copa do Mundo foi sediada, né?
Foi uma festa muito bonita, foi bem organizado, estádios muito bem arquitetados, construíram cidades em torno dos estádios, mas, cara, assim, todo o contexto social envolvido em torno da Copa do Mundo foi, assim, algo que foi um escândalo, né? Foi um escândalo. Então, assim, mas não envolva política com esporte. Assim, se você vai por esse viés, você está indo pelo viés da ignorância, porque o esporte ele está inserido num contexto socioeconômico de qualquer sociedade, seja ela mais ou menos desenvolvida. O futebol ele faz parte ele é um agente de transformação social mesmo, pensa na Inglaterra, na própria Inglaterra, né? Na própria França, uma seleção, você vê a seleção francesa já vários e vários e vários jogadores de origem africana, caras que de uma origem muito humilde, muito pobre, que mudaram a sua vida em virtude do futebol. Ou seja, o futebol ele tem tudo a ver, né, com todo um contexto socioeconômico, social, né, de um país. E seja ele mais rico ou mais pobre, né? Então, por isso que assim, se você vai tentar dissociar isso de discussões socioeconômicas e políticas e geopolíticas, você está tentando partir para um lado da ignorância. Tem o lado romântico do esporte pelo esporte, sim, mas o esporte pelo esporte tem questões comerciais, patrocínios milionários, você passar pano e fazer vista grossa para um país que é uma ditadura e que feriu vários direitos humanos, né? Num processo de sediar uma Copa do Mundo. Olha o tamanho da brincadeira, né? Não é uma parada simples, né? Às vezes as pessoas tentam dissociar e na verdade está tudo interligado. Você vê pessoas que, por exemplo, fizeram vista grossa com o Catar, questões de direitos humanos e tudo mais, e que se manifestam de forma absolutamente acalorada em relação ao racismo que sofre o Vinícius Júnior. Cara, assim é um tanto quanto paradoxo, né? Porque você vê coisa errada onde você quer ver, mas assim, tá tudo errado. Esses dois contextos estão errados, né? Eu não estou falando que um tá mais certo que o outro. Os dois estão muito errados. Só que assim, não adianta você tapar o olho para uma coisa e falar, não, isso não tem nada a ver com política, com discussão social, tem tudo a ver. O racismo é um caso, os problemas que aconteceram no Catar para sediar a Copa do Mundo vai pelo mesmo viés, é a mesma, assim, são temas diferentes, mas a discussão é a mesma, né? É de que o esporte ele está inserido num contexto social muito forte. E a gente não pode dissociar as duas coisas. Então, assim, se vai mudar alguma coisa, eu, sincero, honestamente, eu não tenho mais esperança de que a Espanha, como assim, na esfera civil, né, na esfera civil e na questão de La Liga, no que a La Liga pode fazer para punir um clube ou outro, eu não tenho esperança de que nada vá acontecer. O que eu tenho esperança é de que pelo menos a UEFA, ela em virtude de reação dos fãs do esporte, a UEFA pelo menos tome uma posição de que o clube pode não participar, ser banido de uma ou duas temporadas de participar de Champions League e de UEFA, UEFA Champions League ou Europa League, né? Não sei, eu acho que seria um caminho, ou multas pesadíssimas, ou perda de mando de campo nessas competições internacionais. Eu não sei o que poderia ser, eu não sei quais as punições cabíveis. Eu acho que pelo menos o UEFA precisava se manifestar e tomar uma atitude mais pesada, porque aparentemente em relação à Espanha e La Liga não vai acontecer nada, né? É muito triste a gente falar isso, porque parece que os caras estão vencendo, né? E eu falar assim, pô, eu espero que o Vinícius Júnior saia, parece que os caras estão vencendo, e eles não deveriam vencer. Mas, cara, você vê um discurso desse do presidente da La Liga, coisa que meio que corrobora, né, com tudo que aconteceu, fora a expulsão dele. Então, assim, é muito triste isso que a gente vê acontecendo com o Vinícius Júnior, porque, cara, assim, mesmo se ele fosse uma pessoa ruim, sabe, já não seria justo. Cara, assim, um cara super do bem, cara. É um cara super do bem. É impressionante, assim, o que ele passa. Não dá pra nem mensurar o que ele passa nesses episódios de racismo. E ele tem uma força mental tremenda de seguir trabalhando, de seguir se dedicando, seguir se empenhando.
Espero que ele continue lutando, cara. Espero que ele tenha essa força mental para continuar lutando, porque ele passa um recado de que, cara, assim, o mal não vai vencer, eu não vou permitir. E eu espero que ele ele continue com essa pegada de super-herói mesmo, né? Eu não sei até quando mentalmente ele vai aguentar, mas espero que ele siga trabalhando, que os amigos o apoiem, que ele tenha também apoio psicológico para ele falar, cara, eu vou ser esse super-herói que vai apanhar mesmo, mas eu vou lutar, eu vou jogar por música, eu vou jogar para calar a boca dessa galera. Eu torço para que ele tenha essa para que ele tenha essa. Ele vá por essa pegada, sabe? Mas é muito difícil, assim. Assim, o La Liga não merece o jogador que tem. É isso que para mim fica cada vez mais evidente. A Liga Espanhola não merece o jogador que tem. Não estou dizendo o Real Madrid, que eu acho que também fecha a boca para muita coisa que está acontecendo. Eu acho que assim, eu estou falando de UEFA, mas é Real Madrid também. É impressionante como o Real Madrid não toma nenhuma atitude assim não de pedir punição, mas de se manifestar de forma contundente, né? De forma contundente. É muito triste assim, nem o clube que ele está inserido, sabe? Assim, o preserva, se é que a gente pode dizer assim, né? É muito triste, cara. É lamentável. De novo, espero que ele tenha sangue de super-herói, né, para suportar tudo isso e para seguir lutando em defesa dos fracos e oprimidos, né, que é que a gente pode dizer assim. Espero que ele consiga. Enfim, gente, é mais uma notícia triste. A gente traz aqui mais uma vez a discussão em relação ao assunto e na torcida para que alguma coisa aconteça, né? O máximo que pode acontecer é o tal do Javier Tebas. Ai, fui mal interpretado, né? É como eles falam, né? É, a defesa do cara que fala besteira é, ai, fui mal interpretado. Ai, tiraram a minha frase de contexto, né? Esse é o caminho que todas essa galera. Eu acho difícil que ele se retrate em alguma coisa, mas se ele se retratar, vai ser nesse sentido, né? Ai, não é no sentido, pô, desculpa, pisei na bola, não. Ai, fui mal interpretado. Ai, minha frase foi tirada de contexto, né? E todo o resto do mundo é ignorante, só ele que não. Enfim, né? Vamos embora, assim, vamos seguir. A gente torço para que Real Madrid faça alguma coisa, assim, no sentido de defender o Vinícius Júnior e que a UEFA também faça alguma coisa no sentido de punir os clubes. Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Lamentavelmente, porque se a Liga Espanhola não toma a primeira atitude, a primeira linha de defesa, assim, a UEFA vai falar assim, cara, não sou eu que tenho que fazer isso, são os caras, né? É a liga deles, né? É a liga deles. Mas o que eu digo assim, a UEFA poderia também ter uma atitude mais contundente, mais incisiva, porque isso pode acontecer num episódio de Champions League ou de Europa League, né? Como já aconteceu. Então, espero que não sei, vejo que possa ser feito. Espero que aconteça alguma coisa, mas eu acho difícil, né? É muito triste, cara. Muito, muito triste. Vamos seguir, vamos para os jogos do dia. Falar rapidamente sobre os jogos, né? Flamengo venceu o Corinthians, Grêmio venceu o Internacional, já falei sobre isso. O Flamengo está na sexta colocação. Com a derrota, o Corinthians segue no Z4. E aqui o Grêmio chega a 11 pontos, décima colocação. E o Internacional segue estagnado aqui nessa parte de baixo da tabela, tá? E aí só você vê as cores aqui, 4 derrotas consecutivas. Cara, situação muito difícil. A gente vai ouvir um trecho da coletiva do Mano Menezes sobre Flamengo e Corinthians, um jogo que a gente fazia as críticas ao Corinthians de que não via evolução, era sempre mais o mesmo. Corinthians estagnado, estagnado em nível muito baixo. E o Flamengo a gente fala, pô, tá numa crescente, já fez um jogo competente contra o Fluminense. A esperança, assim, a chance do Flamengo ganhar do Corinthians no Maracanã é muito alta. O fato é que o jogo foi um jogo bom do Corinthians. Foi um jogo bom. E em dado momento do jogo, eu, eu diria que o Corinthians ficou mais perto de ganhar do que o Flamengo. Primeiro tempo, assim, eu acho que as grandes chances foram do Flamengo. Vamos ser sinceros, assim. Se eu vi muita gente, pô, o Corinthians jogou muito mais bola que o Flamengo, acho eu. Mas no primeiro tempo o Flamengo teve chance de fazer 2, 3 gols, pelo menos, né?
era a bola que ia para fora o tempo inteiro, mas passava muito perto. Então, assim, o Corinthians se defendeu bem? Óbvio que se defendeu, mas cedeu muitos espaços também, né? Cedeu muitos espaços também. O Flamengo não precisa jogar um grande futebol. O Flamengo tem grandes jogadores. E esse é o problema. Assim, às vezes não é preciso jogar um grande futebol. Só que os grandes jogadores, eles resolvem um problema. Às vezes falta inspiração, falta empenho, falta vontade, mas os caras num lampejo, eles podem fazer o gol. E chegaram perto do gol, na minha opinião, né? Mas foi um jogo bom do Corinthians, já foi um jogo muito melhor, uma coletiva também até um pouco melhor do Luxemburgo, né? Já me agrada um pouco mais, óbvio, né? Porque também já jogou melhor, tudo que ele vai falar vai fazer sentido agora, né? Mas enfim, é um bom jogo do Corinthians, o Flamengo vence o jogo com um gol que caiu do céu, literalmente caiu do céu, né? Cara, assim, o curioso é que, assim, eu acho curioso, assim, muito se fala em relação ao entrosamento entre Yuri Alberto e Roger Guedes, né? Quando o jogo estava 0-0 ainda, teve um ataque do Corinthians em que o Roger Guedes estava avançando pela esquerda e o Yuri Alberto estava no meio, assim, na entrada da grande área, praticamente sozinho, né? Ele estava se infiltrando de frente para o gol e o Roger Guedes, ele vê que o Yuri Alberto tá lá, tinha espaço, cabia o passe para o Yuri Alberto, que eu acho que para mim seria a melhor decisão, ele dá um passe de calcanhar para o Bidu, que infiltrava pelo lado esquerdo, né? Que eu também acho que foi uma bela bola, foi uma bela sacada do Roger Guedes, mas eu acho que o Yuri Alberto estava numa situação muito mais confortável e muito mais clara de gol, porque ele estava no meio, entrando na grande área, de frente, né? Não tinha marcação. Então, assim, óbvio que se ele recebesse a bola, alguém ia tentar bloquear, mas ele estava numa posição muito privilegiada ali, né? Para tentar buscar o gol. E, cara, o Roger Guedes não foi espaço para ele, né? Então, eu acho que assim, eu não sei se há algum problema, não sei se há vaidade. Fato é que, assim, para o Corinthians melhorar na situação que tá, eu acho que essa vaidade tem que ficar de lado. Eu não sei se o Yuri Alberto tem um problema com o Roger Guedes ou vice-versa, ou os dois têm um problema um com o outro. Não importa se eles não cara, se eles não se dão bem, se eles não sequer conversam no vestiário, eles não precisam conversar, eles precisam jogar pelo Corinthians. Pelo Corinthians. E eu acho que a partir do momento em que esses dois começaram a jogar pelo bem do Corinthians, um, dando assistência para o outro, buscando deixar o outro numa condição melhor, eu acho que o Corinthians ficaria numa situação melhor de sair da situação que está. Ficaria numa posição mais confortável, diria assim, sairia um pouco mais fácil dessa situação em que se encontra. O time evoluiu taticamente, há uma mudança principalmente de postura, vontade dos jogadores de jogar, de se entregar, de buscar o resultado. Foi bem, por exemplo, teve uma saída. O Santos é brincadeira, né? Tem uma saída de bola do Santos que é uma loucura. Ele quase entrega o gol pro Corinthians. Então, se eu falei assim que o Flamengo teve chances de fazer 1 ou 2 gols ainda no primeiro tempo, o Corinthians também teve, é verdade. A gente não pode excluir esse fato. O Santos também quase entregou a farofa, quase espalhou a farofa, ele entregou a paçoca pro Corinthians. Mas enfim, o gol acabou saindo no final do jogo, o gol do Léo Pereira. E aí, cara, um erro da defesa do Corinthians, né? Porque o Léo Pereira se arrastando em campo, ele sobe entre dois jogadores do Corinthians, o Murilo e o Bidu, e ele sobe sozinho. O Murilo e o Bidu nem pulam, eles ficam olhando, né? Cara, assim, é bizarro, mano. Bizarro. Então, assim, tem muita coisa para melhorar. Já mudou muita coisa. Cara, assim, mudou muito. Assim, mas a mudança foi absurda do Corinthians, da postura do Corinthians em relação ao que se viu no jogo com o Galo, por exemplo, válido pela Copa do Brasil. Já mudou muito, assim, mas é uma mudança gritante de postura. Mas taticamente ainda é um time meio que deixa esse gol do Flamengo é uma loucura. O gol que eu falei, o Léo Pereira ele sobe sozinho, o Léo Pereira se arrastando, ele sobe sozinho entre Murilo e Bidu e faz o gol, né? E faz o gol. Então assim, tem coisas a serem melhoradas, tem, mas eu acho que a atitude, essa atitude que o Corinthians mostrou nesse jogo é o primeiro passo para sair dessa situação. Uma coisa que o Vanderlei falou em coletivos anteriores, é o aspecto mental talvez seja o maior problema. E eu concordei com ele, eu acho que sim.
Uma coisa que chama atenção é a postura dos jogadores do Flamengo. Isso chama muita atenção depois de um jogo contra, depois de um bom jogo contra o Fluminense. Aí vai jogar contra o Corinthians, já muda a postura, né? Já é uma pegada muito diferente. Então, assim, eu acho que isso é para deixar o torcedor rubro-negro encucado, porque, cara, querendo ou não, o Corinthians, no resumo geral, eu acho que o Corinthians taticamente foi melhor. Não só taticamente, mas na questão da vontade da entrega, foi melhor que o Flamengo. Mas não digo que foi um. Uau, mas, assim, eu vejo alguns programas esportivos, parece que o Corinthians deu um banho, né? Mas o Flamengo, se faz uma ou duas oportunidades que teve ali com o próprio Gabigol, o cenário da partida já mudava totalmente, né? A perspectiva do jogo mudava totalmente, né? Então, assim, é óbvio que o Corinthians foi melhor e eu concordo com isso, mas não foi, nossa, né? Eu só acho que assim, o Corinthians jogou mais que o Flamengo jogando no Maracanã. Isso é algo que é ruim pro Flamengo e é bom pro Corinthians. Mas o torcedor rubro-negro não tá preocupado com isso. Eu acho que ficou aliviado, importante pontuar. O time tá mal ainda, o time tá em evolução. Quando a gente achou que acho que o que pega, o que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é assim: o Flamengo tá em evolução e agora desenvoluiu, deu um passo para trás, né? Então, assim, já não tem aquela convicção em que estado de maturação está esse time em relação à evolução para o restante da temporada. Eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho, porque, pô, tava indo até bem, fez um grande jogo contra o Fluminense e agora deu um passo para trás. Um jogo muito ruim contra o Corinthians. E do Corinthians, eu acho que assim, é preciso dar tempo e tomar cuidado. Mas eu acho que assim, a mudança foi muito drástica, né? Foi muito drástica. E aí é entender os contextos, porque de repente se o Flamengo, pô, tomou uma pancada na final do Campeonato Carioca, a gente precisa dar uma resposta pro torcedor. E aí faz um jogo competente, cara, taticamente bom, jogadores com muita vontade, com muita pegada, mas tem um fator de mobilização diferente. A mesma coisa o Corinthians. Pô, a gente está indo enfrentar o todo poderoso Flamengo no Maracanã lotado. A questão, o aspecto mental, a mobilização que você faz para o jogo é diferente. Então, como é que vai ser o próximo jogo? Como é que vai ser o comportamento no próximo jogo? Aí é que a gente vai conseguir medir mesmo. O termômetro de que assim, o Flamengo tá em evolução ou vai estagnar? Vai demorar um pouco mais? Ou na verdade, sim, foi um jogo atípico contra o Fluminense. Na verdade, o Flamengo ainda está no mesmo estágio de assimilar as ideias do São Paulo, enfim, e o Corinthians evoluiu mesmo? Ou foi só um jogo porque pelo clássico, pelo tamanho da grandeza do jogo, o time se mobilizou um pouco mais, estava com um pouco mais de vontade, com um pouco mais de iniciativa, e aí no próximo jogo já vai ser mais do mesmo, né? Porque o Luxemburgo fala assim, é jogo grande, é importante jogar assim em jogo grande, tá, tudo bem. Quantos jogos grandes ele entende que tem no campeonato? Não adianta você jogar, fazer um baita jogo contra o Flamengo e perder do restante do metade da tabela, que ele considera que pode ser não ser um jogo grande. Sei lá, Corinthians e Coritiba, Corinthians e América, Corinthians e Cuiabá, Corinthians e Vasco. Esse é um jogo gigante pela história, né? Mas sei lá, Corinthians e Goiás, Corinthians e Bahia. Corinthians e Fortaleza já é metade da tabela, né? Então não adianta você falar, vamos fazer um grande jogo. E grande jogo não significa um grande resultado, tá? Fazer um grande jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Paranaense, Vasco, Botafogo e o restante, de repente, você perde jogando mal, não resolve tua vida. Você tem que jogar bem em todos os jogos, não só em jogo grande, né? Uma coisa que me chamou a atenção em relação ao que o Luxemburgo falou, né? Enfim, em relação ao Grenal, a gente vai ouvir, não sei se vai, né? Vamos falar, vamos tentar falar rápido e ouvir um pouco do Mano Menezes, né? Se curiosamente, quem teve a primeira grande chance do jogo foi o Inter. O Johnny ele acerta um chute no travessão, assim, com uns 3 minutos e pouco de jogo. Aí você fala, opa, é uma parada diferente, hein? Vai acontecer um negócio diferente já nesse Grenal. E aí, 3 minutos depois, né? Isso foi o comecinho do jogo. Cerca de 3 minutos e alguma coisa ali. O Johnny acerta a trave. Aí você fala, pô, o Inter pode ganhar essa parada, hein? O Inter tá com uma postura diferente. E aí, 3 minutos depois, o. Cara, assim, é um. É um cara fora de série, né? É um cara fora de série. Ele já tinha feito um golaço no jogo anterior
E nesse jogo, contra o Internacional, clássico, jogo importantíssimo, ele vai lá e mete um golaço, né? Estou falando de Luizito Soares. Cara, que golaço, mano. Que golaço. Que golaço. Assim, eu vou repetir porque foi um golaço. Se o Johnny faz o gol ali no comecinho do jogo, seria um golaço também, mas é aquela coisa, se a bola não entrou, a bola bateu no travessão, deu um susto, né, no torcedor tricolor, mas aí depois Soares ele fez o gol que ele precisava para ganhar confiança, né? E fez um grande jogo, fez o golaço, abriu as portas aí para goleada do Grêmio. E aí lá para metade do primeiro tempo, uns 30 minutos e pouco, o Vila Sante faz o segundo gol. E aí, para, cara, assim, para ganhar contextos de maldade, né? Requintes de crueldade. Comecinho do segundo tempo, o Kahneman é expulso, na minha opinião, muito bem expulso, e o próprio Renato Gaúcho fala isso no coletivo após-jogo dele. E que ele falou, pô, já tinha um cartão, a gente falou para ele, pô, toma um pouquinho mais de cuidado, não entra tão forte, né? Presta, assim, vai com um pouco mais de cautela, né? Mas o Kahneman, ele falou, o Renato falou isso, cara, ele é um leão enjaulado. Ele vai pro jogo, cara. Não tem essa de, pega leve. A gente fala pro cara, pega leve, mas, pô, é Grenal isso aqui, cara. Não tem como pegar leve. Então a gente não culpa o Kahneman, né? Mas acabou sendo expulso. Um cenário que, assim, comecinho do segundo tempo. Qual que é a perspectiva que passa pro torcedor gremista? De, pô, agora vai ser um jogo no sufoco, né? Vai ser um jogo no sufoco. Então, assim, agora é fácil, assim, o Renato fazer um discurso tranquilizador de que, é um cara, é um leão, ele vai para cima mesmo, ele vai pro jogo, mas ali era um grande risco, porque de repente poderia tornar difícil um jogo que estava fácil. E aí, aí por isso que eu falei, requinte de crueldade, porque o Grêmio com um jogador a menos abre 3-0, um contra-ataque. Soares dá um passe assim, cara. Pô, é brincadeira, mano. Soares arranca pelo lado direito ali, olhando o tempo inteiro pro meio da área e dá um passe, um passe assim meio balãozinho pro Bitelo, mano. Bitelo limpa o lance, faz um golaço também. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Esse Luiz Soares é um cara diferenciado. Ele é um cara muito diferenciado. Você pode falar, pô, ele é um mega centroavante, matador, fazedor de gol, mas o passe que ele dá pro Bitelo é brincadeira, velho. É uma obscenidade, né? É um covarde, né? É um covarde. Cara, é brincadeira, mano. E a defesa do Internacional também é uma loucura, né? Deixar esse passe acontecer, o Bitelo receber do jeito que ele recebeu. Óbvio que foi um contra-ataque, mas o Luiz Soares não é um cara rápido que nem o Rony do Palmeiras. Então, quando ele estava avançando pelo lado direito, o tempo todo olhando para o meio da grande área, era muito claro que ele ia fazer um passe. Ele não ia ganhar de ninguém na velocidade. A menos que você deixe espaço para ele chutar de longe, né? Mas a cobertura estava boa. E aí a defesa do Inter é uma loucura, né? Deixa o Bitelo receber essa bola, vai lá, faz o gol. O Inter desconta, né? Com o gol do Johnny já no final do segundo tempo. Até tenta um abafo ali para tentar diminuir o placar, mas nada demais, né? Nada que assustasse e acabasse com a festa do torcedor gremista. Que baita vitória, que baita resultado, que goleada para afundar o Internacional na crise, né? Então, assim, tem duas coisas que deixam o torcedor gremista feliz, né? Não só a questão de vencer o Grenal, não só pela questão de golear o Internacional, mas também de ver o rival em crise, né? Ver o rival em crise, estagnado não, caindo, né? Caindo na tabela. Então isso é para deixar o torcedor gremista bastante contente, tá? Contexto geral, baita resultado para o Grêmio, né? Vinha de resultados de partidas oscilando muito, fazia uma boa partida aqui, já vinha numas umas duas, três partidas em que a coletiva do Renato já foi uma coletiva diferente, já cobrando reforços, já falando, já mudando aquele discurso animador, não vamos ganhar títulos se não vier reforços, e aí já dá uma virada de panorama, já dá uma injeção de ânimo depois de um jogo contra o Internacional. Mas assim, é importante a gente contextualizar para o torcedor gremista que, obviamente, tem toda a festa, mas em relação à temporada ainda falta muito, tá? Ainda falta muito, porque o Inter é um time que hoje não é parâmetro. Peço perdão ao torcedor colorado, mas o time do Inter hoje não é parâmetro. Cara, assim,
um catado, velho. É um catado. Eu fui injusto o último podcast que eu falei do Corinthians. Falei que o Corinthians é um dos piores times que apresenta um dos piores futebol daquele momento. E o Curitiba também. O Inter também, cara. Essas três equipes estavam jogando. O Corinthians melhorou, mas a gente precisa ainda ver o próximo jogo para ter essa convicção. Mas do último jogo, pelo menos, já houve uma evolução. Agora, o Internacional não há evolução nenhuma, cara. Nenhuma, tá? Sobre o futuro do Mano Menezes, eu não sei. Vamos ouvir a coletiva. Depois a gente fala aí dos bastidores, né? Do cochichinho, né? Do famoso rebuliço aí dos bastidores, né? Do que tem de notícia. Vamos embora, vamos de Mano Menezes. Aqui a gente está no canal do Arena Web. Eu sempre faço convite a você para entrar lá no Arena Web, se inscrever no canal. Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Mano, mas pelo menos se inscreve no Arena Web, tá? A galera traz, por exemplo, essa coletiva do Mano não tem no canal oficial do Esporte Clube Internacional. Então, o Arena Web traz essas coletivas pra gente. Então, assim, sempre traz material muito bacana. Por isso que eu sempre peço aqui, dá uma força, dá uma moral pra galera, tá? Então, agradecer aqui. Vamos rodar a coletiva do Mano pelo Arena Web, tá? Então, com a palavra aí, o técnico internacional Mano Menezes. Trabalho caso a recuperação não viesse, né? Com uma vitória no Grenal. E não veio. Você tem uma definição, se você continua como técnico do Inter, e se é possível reverter esse quadro de derrotas consecutivas? Esteve aqui antes de mim o William. Você perguntou isso para ele? Ele foi na zona mista lá. Você perguntou isso para ele? Ele disse que a avaliação vai ser feita e que por enquanto não tem alteração. Então, está respondido. Pois é, mano, mas você é muito experiente e o William Thomas respondeu uns 5 questionamentos aproximadamente envolvendo a sua permanência. E em nenhum momento ele confirmou que você continua como técnico do Inter. Você é experiente e você sabe que essas situações acabam levando a uma troca no comando técnico, mano. O William não confirmou? Cadê o William? Temos que fazer uma nova entrevista? Confirmaste? Para quinta-feira a gente perguntou 3 vezes e ele não respondeu. Então vocês querem perguntar de novo para ele? Que constrangedor. Vocês fazem com ele a entrevista e depois eu volto. Nossa Senhora. Não, é só porque ele foi perguntado, mano. Ele disse que era para analisar. Cara, assim, até falam aí, que constrangedor, né? Cara, é constrangedor, cara. É constrangedor, assim, eu não tô falando constrangedor pro Mano. É constrangedor pro cara que tá fazendo a pergunta. Eu não sei se é o mesmo cara, a voz é semelhante, mas, cara, e eu peço perdão aqui porque eu não, de voz eu não sei quem é. Cara, assim, é constrangedor, cara, você ficar fazendo essa pergunta. Isso não é uma pergunta que tem que ser feita pro Mano. Ah, pela sua experiência de futebol, cara, assim, não é o Mano que tem que falar sobre isso, cara. Cara, que loucura, mano. O momento era de analisar. Perguntado se você seria o técnico quinta, se você continua, ele disse mais uma vez que é momento de analisar. Ele não confirmou. Sim, Mano é o treinador para quinta-feira. Então, sobre permanência, vocês falam com ele e eu falo sobre o jogo, sobre o Grenal, vamos analisar o Grenal. E aí tocamos, que eu acho que fica justo para todo mundo. Sobre o Grenal, então, mano, né? Porque o Inter vem de 5 derrotas seguidas. Não, só... Cara, sim. Pô, os caras ficaram mais de 1 minuto, sabe? Insistindo na parada, assim, você pode até falar assim, mas o Mano fica desconversando, cara, mas não é ele que tem que responder essa parada, velho. Não é ele que tem que responder essa... Porque eu falei, pô, tem multa rescisória. Não é ele que tem que falar, pô, ele não vai pedir pra sair. O Mano assim, é maluco. Todo respeito, né? Com todo respeito. Ele não vai pedir, tô pedindo pra sair aqui porque eu sou maluco, né? Ele tá trabalhando. Tem gente que acha que ele não tá trabalhando, mas ele tá trabalhando. Ele pode estar trabalhando mal, mas ele está trabalhando. Assim, se o Inter contratou, colocou uma multa rescisória que o clube não está disposto a pagar, sinto muito, cara. Sinto muito. É a mesma coisa do Vitor Pereira. E o Vitor Pereira devia fazer um acordo para sair, né? Como algumas pessoas falaram. Ele não tem que fazer acordo nenhum. Você tinha um treinador campeão lá no Flamengo, o Flamengo decidiu não renovar o contrato do cara, trouxe o Vitor Pereira a uma multa altíssima. Agora, que prejuízo, cara. É esse que é o ponto, assim, pô, vai ficar perguntando pro Mano a parada dessa, sabe? Pô, eu fico louco, mano. E é constrangedor, cara. Cara, insiste a pergunta, não, mas
ele tá desconversando. Você pode até falar, ele tá desviando do assunto, ele tá desconversando. Ele tem que desviar mesmo, pô. Não é ele que tem que sair. É o clube que tem que falar, ou você sai ou você não sai, mano. A gente não vai pagar multa rescisória, então também não vou pedir pra sair, velho. Tô aqui trabalhando, tô fazendo o meu trabalho. Agora, assim, se vocês acham que o trabalho tem que acabar, então vocês me mandam embora e pagam multa, ué. Não quis o cara, não pôs uma multa. É o que eu tô falando, cara. Se o clube pôs uma multa que não pode pagar, aí você tem que questionar a gestão do Barcelos. Isso não é uma pergunta que tem que ser feita pro Mano Menezes, né? Por isso que eu falo, pô, é constrangedor, né? Mais de 1 minuto de coletiva perguntando uma parada que, assim, não é ele que tem que responder, cara. Não é o Mano Menezes que tem que responder essa parada. Vambora, mano. Sobre o Grenal. É que entra no contexto do jogo. Por que entra? Vamos falar sobre o Grenal ou vamos falar sobre as outras derrotas? As outras derrotas eu já falei. Meu Deus do céu. Não é sobre o Grenal que é para falar? Se eu falar sobre os outros, sobre o América, eu já falei lá no América. Então sobre o Grenal. Sobre os outros, já falei nos outros. Agora eu vou falar sobre o Grenal. Sobre o Grenal, então. O Inter montou uma preparação diferente desse jogo contra o América, onde você, no pós-jogo, citou, né, uma conversa. Aí, pô, aí eu concordo com o Mano de novo. Pô, o cara pegou, pô, assim, cada jogo tem uma coletiva, tá certo? Cada jogo tem uma coletiva. E ele, bem ou mal, ele tem que falar sobre o jogo, os jogos anteriores. Você pode não concordar com nada que ele falou, pô, ele saiu pela tangente, pô, ele desconversou, pô, ele foi meio dissimulado, pô, ele foi mal educado, mas ele falou sobre o jogo. Agora é o Grenal, pô, eu concordo com ele. É óbvio que, assim, o Grenal só se soma a outros resultados, mas, assim, ele já deu a cara a tapa e já passou por uma situação embaraçosa em outros jogos. Agora, se você vai querer humilhar o cara para ele falar de coisa que já aconteceu, eu entendo o Mano. Assim, eu não gosto quando o Mano costuma ser irônico e até um pouco mal educado e grosseiro com a imprensa. Eu não gosto, mas nesse sentido, nesse comecinho eu concordo com ele, cara. Isso é constrangedor, se fazer uma pergunta que não é ele que tem que responder. Aí tudo bem, cara, se ele poderia ser elegante e falar, não, tudo bem, vai, pergunta aí, vai. Ah, tá, se somar tudo, é óbvio que o momento é horrível, né? Pô, já pode dizer assim, eu já dei a cara a tapa, e ele tem que dar mesmo, porque ele é o treinador, ele é o comandante, não tô falando que ele tem que dar a cara a tapa, mas ele já compareceu a outras coletivas, tô comparecendo essa também, que foi uma derrota, assim, foi um massacre, né, se a gente pode dizer assim. Pô, tô aqui passando a maior vergonha. Obviamente que ele faz parte da vergonha, né? Ele é um dos protagonistas da vergonha porque ele é o treinador. Mas vamos falar do jogo, então. Se é pra passar vergonha, vamos passar vergonha só por esse jogo, não pelos jogos anteriores, né? Eu concordo com o Mano. Com um grupo de jogadores e sentiu algo positivo deles na conversa e por isso permaneceu como técnico do Inter naquele momento. O que você tira desta semana, ou desses dias de preparação, e se o seu sentimento hoje, pós o Grenal, é o mesmo daquele jogo contra o América ou algo mudou em relação à derrota do Inter hoje aqui na Arena? Nós não fizemos uma série de treinamentos para mudar isso num curto espaço de tempo. Nós fizemos 2 treinamentos, né? E um deles com o grupo total. O penúltimo treinamento, antes de sábado, a gente fez a recuperação dos jogadores, porque 48 horas depois você faz a recuperação. E trabalhamos com o grupo que não jogou, trabalhamos com o grupo integral só no sábado. Então fizemos um treinamento, né? Se formos a Viamão, é porque para nós operacionalizarmos a concentração de sexta e o treino de sábado pela manhã, seria melhor que fosse assim. Entendemos em termos de logística, em termos do que precisávamos fazer, achamos o mais adequado, fizemos isso. Sinto, embora a derrota no Grenal, um comportamento mais forte do grupo ainda, no sentido de buscar recuperação. Eu acho que fizemos de novo um bom início de jogo. Tivemos, na maioria parte do tempo, controle de quase toda a situação, inclusive no primeiro tempo, quando foi 11 contra 11. Mas nossos problemas se repetem em termos de algumas questões técnicas, algumas tomadas de decisão. É isso que temos que corrigir para mudar a nossa história recente. Manos, Aí eu não concordo com o Mano. Ele fala assim, pô, tudo bem, assim, você tem uma sequência de jogos que todo mundo tem e você tem pouquíssimo tempo para treinar, beleza? Concordo com isso. Mas ele falou assim, em termos de preparação para esse jogo, pro Grenal, pô, a gente teve 1 ou 2 dias, cara. Mas aí, cara, você não pode reclamar desse 1 ou 2 dias que você teve para se preparar pro Grenal.
O Renato Gaúcho teve também 2 dias para se preparar para o jogo contra o Internacional. Então, aí sim, cara, aí é a consolidação do seu trabalho. Se o trabalho do Mano não está consolidado, aí é um dos 500. Parte do problema é ele também. Eu não acho que é só o Mano. Assim como eu falo, por exemplo, do Corinthians, do Flamengo, né, que o Corinthians estava estagnado, melhorou bastante. O Flamengo parecia que estava numa crescente, agora meio que deu um passo para trás. Você tem que cobrar o treinador, é óbvio que você tem que cobrar. Assim, pô, que a gente já tá assim, o Vanderlei chega a 5 jogos, né? 5 jogos, eu não tenho certeza se é 5, mas é por aí. E assim, mas não tem tempo para treinar. Pô, mas agora acho que já dá para cobrar o Vanderlei. Né? Já dá para cobrar o Vanderlei. Mas você tem que cobrar também os jogadores do Corinthians, porque assim, uma coisa é o time não ter tática, outra coisa é o time não ter vontade. O Internacional é a mesma coisa. Ele falou, pô, a gente já percebeu uma mudança no comportamento, já tem uma atitude diferente, os caras querem virar paz, beleza, sim, isso é importante. Mas assim, você vê que os erros se repetem. Né? Vocês tomam cada gol bizarro. E aí entra não só a questão tática do jogo, do Mano Menezes, da forma como ele arma o time, mas dos atletas também. Por isso que eu falo assim, pô, todo mundo tem que ser cobrado, né? Todo mundo tem que ser cobrado. Não é só o Mano Menezes. Eu acho que o Mano Menezes talvez seja o principal. Porque assim, a forma como o Inter toma, tirando o jogo contra o América, que ele não. Ali foi um erro grotesco dos jogadores, né? Vamos combinar ali. O Mano não teve nada a ver com aquela derrota pro América. Agora, assim, esse jogo, cara, a forma como saiu os gols. É que o gol do Suárez, beleza, mas assim, o gol do Vila Sante, o gol do Bitelo, cara, assim, são gols que o Inter não pode tomar. E o Mano é um cara que ele é famoso por ser mais retranqueiro. Então, assim, nisso eu vejo um problema no trabalho do Mano Menezes. Aí sim, mas também tem uma combinação de questão física. Por exemplo, o Inter trocou o preparador físico, que entendeu que, muito provavelmente entendeu que eles seriam dos pilares do problema. Os jogadores do Inter estão mal fisicamente, como tantas outras equipes. Pô, você imagina, o Flamengo a gente fala, os jogadores do Flamengo estão mal fisicamente, mas os caras, tecnicamente, são acima da média. Então, assim, é bom, é horrível você ter jogadores como o Flamengo tem fora de forma. Mas pelo menos isso te garante uma situação confortável, não diria, mas isso te garante uma situação ok para disputa de campeonatos. O Inter, tecnicamente, os jogadores não têm a mesma qualidade. Se os caras não estão bem fisicamente, se eles não podem fazer um jogo de imposição, como foi, por exemplo, ano passado, o Internacional fazia um jogo de imposição física. E aí, junto com isso, obviamente que isso é casado com muito treinamento, com técnica e tudo mais. Você tem uma crescente, tem uma evolução de trabalho. Agora, assim, um time que tem um. E os times do Mano Menezes costumam ser assim, times de muita imposição física, né? Se o time não tá nesse ponto, não vai conseguir competir, cara. Não é porque não tem o talento individual que, por exemplo, tem o Flamengo. Né? Então, assim, existem vários problemas. O Mano é só mais uma peça. Os que eu falei, o gol do Vila Sante, o terceiro gol do Bitelo, eu acho que é um problema tático. Mas aí, por exemplo, o do Bitelo já é diferente, porque assim, é um time que tem um jogador a mais, sai pro ataque, tudo bem. Você pode questionar a bizarrice de ter tomado um gol com um jogador a mais. Eu entendo. Mas pelo contexto da partida, assim, cara, a gente tá perdendo de 2-0. É tudo ou nada, a gente já vai perder. A gente já tá perdendo de 2. Se a gente não fizer um gol e incendiar o jogo, nada vai mudar. E aí correu o risco e acabou tomando. Você pode questionar, mas pelo contexto eu entendo. Eu questiono sim o Mano Menezes também. Não é um gol que pode ser tomado. Mas pelo contexto eu entendo. Sabe, do time estar mais exposto, porque, cara, tem que fazer um gol para incendiar o jogo. Não aconteceu, né? Os problemas se repetem e o futebol do Inter se repete também no mesmo ano. Discordo, acho que hoje o futebol do Inter, embora a derrota, foi melhor do que o jogo. Hoje o Inter foi melhor e levou 3 do seu maior rival. É verdade. E jogou a maior parte do tempo com 10 em campo. É verdade. Rival. É verdade. O que a gente pode esperar do Inter daqui para frente? O Internacional tem uma partida fundamental da quinta-feira e até agora ainda não conseguiu mostrar uma coisa que convença a torcida, que mostre para o torcedor, dá para ter uma esperança de não perder. Bom, eu também penso que quinta-feira a equipe precisa vencer na Venezuela. Concordo contigo. E quando eu me referi lá no América, pós-jogo, que nós precisávamos de uma recuperação a curto prazo, eu estava incluindo o jogo da Venezuela. Manda aqui. Aí, cara, assim, eu acho que o repórter, o jornalista que faz a pergunta, ele... Assim, eu entendo que às vezes muitos setoristas são torcedores, né?
E eles, obviamente, devem estar aborrecidos e chateados. Você faz uma pergunta, o Mano não responde, você vê que seu time não tem evolução, e você vê o Mano falando que o time evoluiu. Eu entendo isso. Eu entendo que, assim, bate uma frustração, bate uma decepção, mas agora sim, se você quer ser tratado com respeito, gente, foi mal, eu tava gravando a primeira parte do vídeo aqui, o programa que eu faço streaming deu problema, né, cara, assim, sempre dá problema, né, assim, já fazia um tempo que não dava problema, mas voltou a acontecer, né, voltou a acontecer, faz parte, né, faz parte. Cara, assim, eu não sei o que acontece. O Chrome, toda vez que eu gravo, eu decidi voltar pro Chrome para testar e deu problema, né? Toda vez que eu gravo no Chrome dá problema, né? Eu não sei o que acontece com esse navegador. Voltei pro Firefox, né? Não tem jeito. Vou falar os nomes mesmo, cara, porque, pô, é brincadeira, velho. É brincadeira. Você tá gravando aqui, eu fiquei falando há mó tempo aqui, pô. Mas só para continuar o raciocínio do que eu tava falando, né? Que o repórter, ele deu uma emocionada, né? Ele interrompe o mano e tal. E é o que eu tava falando, cara, assim, se você quer ser respeitado, você tem que respeitar o cara, assim, independentemente do como o mano tá se comportando. Ah, ele tá desviando do assunto, ele tá, cara, se ele tá enrolando, às vezes ele é grosseiro com você, cara, mas assim, se ele quer ser grosseiro, se ele quer sair, se ele quer, sabe, desviar do assunto, cara, o problema é dele, velho. O problema é dele. Quem tem que depois vai. Quem vai se queimar com a torcida é ele. Agora, se, pô, você vai ficar respondendo, cara, cortando o cara, meu, assim, é uma parada que, pô, é brincadeira, mano. É brincadeira. Pô, você tá abrindo espaço pra ele ser mais grosseiro. Pô, já é deselegante várias vezes, né? E aí você tá abrindo espaço pro cara ser mais deselegante, né? Enfim, gente, ó, eu tinha até ouvido mais uma pergunta aqui do Mano, não vou voltar aqui porque eu falei pra caraca e não salvou, né? Cara, assim, brincadeira, velho. Pô, de verdade, mano. Assim, um bagulho que você fica frustrado mesmo. Que eu tô, pô, gravei mais de meia hora aqui falando, enfim. Que eu posso dizer assim, em relação à permanência do Mano, a gente não sabe, né? Não dá pra saber quanto tempo mais ele vai ficar, se vai. Eu só acho que assim, cara, tinham nomes que estavam circulando, né? Rogério Ceni, o nome mais forte agora é Diego Aguirre, né? Já treinou internacional também. Eu só acho que assim, a mudança de treinador, ela muitas vezes é um recurso usado para você mudar o ambiente, né? Você mudar o ânimo. Porque assim, por exemplo, o São Paulo estava meio estagnado, né? E aí você troca o treinador, traz um Dorival, você já vê uma mudança de postura no primeiro jogo do Dorival já. Por quê? Porque o jogador, jogador sacana, não é isso. É que o cara, pô, ele dá um a mais, porque, cara, assim, vou mostrar pro cara que eu posso ser titular. Ainda mais no Rogério Ceni que ele, deixava um de titular, no jogo seguinte já tava de reserva. Pô, os caras se entregam mais, porque assim, pô, eu vou mostrar que eu posso ser titular. E você ser titular, isso é uma visibilidade para você, é uma exposição para você. Você pode ganhar mais moral no mercado, enfim, uma possível transação futura. Então existe essa pegada mesmo. Existe essa pegada de, pô, de repente muda. Só que assim, eu sou só a favor da troca de comando quando o treinador já perdeu o vestiário. Já perdeu o vestiário, já não tem mais vestiário. Os jogadores não respeitam mais o treinador. Eu acho que aí, cara, não é culpa do treinador. Aí eu acho que uma gestão profissional tem que cobrar os jogadores. Porque os jogadores não estão lá fazendo caridade. Os jogadores estão a serviço do clube. Se tá recebendo ou não, aí é problema do clube, né? É problema do clube. Mas os caras estão lá, eles foram contratados para servir, para fazer aquela função e ser profissional. Se os caras não estão fechados com o treinador, aí o problema não é treinador, você tem um problema maior, né? E aí você tem que ter a cobrança profissional em cima dos funcionários que são os jogadores. Mas assim, se já não tem um ambiente, fala, pô, é muito mais fácil você mudar o ânimo, dar uma injeção de ânimo no elenco, porque é um cara que você vai tirar, né? É um cara que você vai tirar, não só a favor, mas assim, eu tenho esse entendimento que, pô, perdeu o vestiário, é melhor trocar, porque assim, até corrigir, até reconquistar os caras, até fazer as pazes, pode levar muito tempo, né? Mas o Mano fala em uma das respostas que ele não perdeu o vestiário. Ele tá fechado com os jogadores. Então eu acho que assim, se o elenco ainda confia no trabalho do Mano, tem o respeito pelo Mano, cara, assim, eu acredito que, assim, pelo que ele fez no ano passado, ele tem esse potencial de recuperar o Internacional de novo, mais uma vez.
ele fala de problemas que aconteceram, né? E o destaque que ele dá é em relação ao problema físico dos atletas. Eu acho que é um pouco tarde para eles terem diagnosticado isso. Acho, né? Qual que é a convicção que a gente pode ter que eles vão demorar para que eles vão diagnosticar outros problemas mais rápido? Nenhuma, porque a gente chegar a esse ponto da temporada, eles chegaram à conclusão de que tiveram um problema físico, eu acho que é tarde, né? Eu acho que é muito tarde. Qual garantia que você tem que qualquer outro problema será detectado rapidamente? Você não tem garantia nenhuma, porque os caras chegam, terminam um estadual, começa o Campeonato Brasileiro, 7 rodadas, você descobre que 6 rodadas, vai, 5, 6 rodadas, você descobre que o teu problema é o teu preparador físico. É uma doideira, né? É uma doideira, mas assim, pelo que ele fez no ano passado, se tem um cara que eu acho que pode se recuperar, o Inter é o Mano, mas, cara, assim, é complicado, né? É complicado, porque o ambiente é ruim, você sabe que. Mas às vezes, cara, assim, é uma vitória. Você vê, por exemplo, o América. O América venceu o Fortaleza agora, já tinha vencido o próprio Internacional na Copa do Brasil. E aí até o Vojvoda falou isso em coletiva depois. Pô, foi perguntado, você imaginava que o Mancini fosse repetir a escalação? Sim. Sim, porque foi o time que ganhou. Os caras estão com confiança lá em cima. Assim, o treinador não vai trocar os caras, ele não vai acabar com a confiança dos caras. Eles podem estar até cansados, mas eles estão com confiança lá em cima. Então o Vojvoda falou que sim, imaginava que ele fosse entrar com o mesmo time. Porque é o time que está confiante e venceu o Fortaleza. Então, assim, de repente, o Inter só precisa de uma vitória para recuperar. Quando que ela vai vir? Não sei. Não sei, você primeiro precisa parar de tomar gol. Né? Que a gente sempre diz que é a especialidade da casa, quando se fala em Mano Menezes, né? De arrumar a defesa. Tá muito vazado. Primeiro precisa parar de tomar gol. Se vai corrigir ou não sei, cara. Depende também. O aspecto físico pesa muito, cara. Pesa muito, porque você vai, pô, tá bom, vou corrigir a defesa. Você precisa retrancar o time. Cara, você só se defender é uma exigência física absurda, cara. É absurdo. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Enfim, mas eu vou encerrar por hoje. Agradecer demais você que acompanhou até aqui. Mais uma vez frustrado com esse cara, com esse programa. Cara, pô, brincadeira. Às vezes não é nem o Chrome, mas os dois juntos não funciona legal. A verdade é essa. Os dois juntos, o programa que eu gravo e o Chrome não funciona legal, cara. É impressionante. Quando eu já mudei pro Firefox, já tá tranquilo, né? Eu tava gravando os últimos podcasts sempre no Firefox, eu não sei porque que eu fui mudar, cara. Fui mudar de feliz, né? Enfim. Mas isso é o por hoje. A gente tem mais um jogo ainda válido pela 7ª rodada, né? Que encerra a 7ª rodada, que é o do Cruzeiro com o Cuiabá. Cuiabá e Cruzeiro, não sei. Esqueci agora quem que é o mandante. Tava tudo aberto aqui, eu fechei tudo de raiva aqui, mano. E amanhã a gente vai acompanhar um pouquinho, volta amanhã, vai acompanhar o jogo, né? Vai ser hoje, né? O jogo. E a gente volta amanhã para falar um pouco mais sobre essa partida e também ver aqui se alguma movimentação em relação ao Internacional, comando técnico internacional, tá, gente? Obrigado a todos. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.